Que teu Espírito Santo venha conduzir durante toda a ministração, Deus. Que o Senhor venha trazer à memória tudo aquilo que já foi meditado na tua palavra. Fala conosco, Jesus. Vai, Senhor amado, preparando os corações como terra fértil para receber a tua palavra. Dá entendimento, tira todo embaraço, todo atrapalho, toda frieza. Em nome de Jesus Cristo, abençoa a vida da tua filha, da sua família e seu ministério. Em nome de Jesus que eu te peço e te agradeço. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Boa noite, igreja. Paz do Senhor. Amém. Amém. Quero aproveitar que estamos em pé, convidar os irmãos para ler comigo um texto que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 1. Aleluia. A partir do verso 8. Glória a Deus. Aleluia. O louvor, quando toca lá no fundo, eu já fico chorando. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. A palavra do Senhor nos diz assim, a partir do verso 8. E levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José, o qual disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Ei, usemos de sabedoria para com eles, para que não se multipliquem, e aconteça que, vindo guerra, eles também se ajuntem contra os nossos inimigos e pelejem contra nós e subam da terra. E pusemos sobre eles maiorais e tributos para os afligirem em suas cargas, porque edificaram a Faraó cidades armazéns, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligia, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza, assim que lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço, em que os abrigavam com dureza. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá e da outra Puá, e disse: quando ajudardes a dar à luz às hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. Amém. Glória a Deus. Até que podeis assentar. Aleluia. Dando glória a Deus e intercedendo, Deus, pela minha vida, para que de fato o Senhor possa me usar nessa noite para liberar uma bênção para tu e para a minha vida. Glória a Deus. Com a permissão do pastor e da missionária aqui, eu gostaria de convidar as irmãs aí para um ato profético até. Se as irmãs pudessem deixar tudo aí para trás, bolsa, só pega a Bíblia e passa para o lado de cá. Se você pode fazer isso, é um ato profético de deixar tudo para trás. Glória a Deus. Eu sei que é cômodo a gente ficar no lugarzinho da gente, bota a bolsinha, bota o copinho. Glória a Deus. Até o Bezalel, se quiser vir para cá, também está convidado. Eu quero, no primeiro momento, agradecer a Deus por essa oportunidade de estar mais uma vez aqui, diante da igreja que é preciosa para o Senhor, para ministrar a palavra. Para mim é uma honra, um privilégio, apesar da dificuldade de lidar com esse temor e esse tremor que toma conta da gente a partir do momento que se sobe aqui. Parece que as pernas não vão sustentar a gente. Isso é o altar do Senhor. Já pesquisei com outras pessoas que têm mais tempo no ministério, diz que isso não passa nunca. Então nós temos que aprender a lidar com isso. Isso é temor do Senhor. Aleluia. Quero agradecer também a missionária pelo convite, pela confiança, ao pastor Antônio Ricardo, presidente da igreja, à pastora Josileide, presidente da igreja, e agradecer a todo o grupo do Círculo de Oração, essas meninas que eu amo. Né? Dispensa até comentários. E eu sei que vocês
eles intercederam bastante para que o Senhor me usasse nessa noite. Eu quero também deixar aqui registrado que eu reconheço que eu estou aqui diante de pastores e mulheres de Deus que ministram a palavra, que já passaram por aqui, que têm mais conhecimento do que eu, têm mais experiência do que eu. E eu sei que ministrar a palavra do Senhor para pastores, para missionárias e para pessoas que tenham conhecimento aumenta a nossa responsabilidade, aumenta o peso da responsabilidade. E talvez é por isso que mais do que ministrar a palavra, eu prefiro ser ministrado. Aleluia. E eu amo quando o Senhor usa um servo, uma serva cheio da autoridade, cheio da unção, cheio da graça e libera uma palavra. Aquela palavra, sabe aquela palavra que te levanta, aquela palavra que alegra a alma, que renova as esperanças, isso é maravilhoso. Mas a palavra que o Senhor ministrou no meu coração muito forte nesses dias está mais voltada para uma reflexão. E os homens e as mulheres de Deus, eles são usados sim nesse altar para liberar vitória na nossa vida, para liberar bênçãos na nossa vida. E Deus tem muitas bênçãos para todos nós, mas às vezes, para você receber essa bênção, para você tomar posse dessa bênção, para que essa bênção venha alcançar todas as áreas da nossa vida, que é isso que realmente Deus deseja, é necessário às vezes que haja um conserto de Deus. Às vezes nós precisamos reparar o muro da nossa vida. Às vezes o reparo precisa ser feito no muro da família. Às vezes essa rachadura que precisa de um reparo está no muro da congregação, no muro da cidade, ou até nos muros da nação. Mas aí o que eu tenho a ver com isso? Com as rachaduras, com as brechas em outras casas, na cidade? Foi para isso que Deus nos chamou, para sermos sacerdotes reais do reino de Deus. Foi para isso que nós somos feitos sacerdotes. E é nesse sentido que eu quero refletir com os irmãos aqui sobre um decreto que nós acabamos de ler aqui, uma prática que tem acompanhado o caminhar, a evolução da humanidade desde o princípio, como nós vimos aqui. Um decreto para matar crianças. E nós acabamos de ler aqui, o povo de Deus, uma nação inteira, estava numa situação de escravidão, uma dura escravidão, uma nação inteira dentro de outra nação. Mas essa situação, ela teve origem e teve início lá atrás com Abraão. E agora aqui eu não quero que você pense, nós veio trazer uma revelação nova. Não é. Eu só quero convidar a igreja para olhar a história de Abraão por um outro ângulo, que talvez a maioria aqui já tenha olhado, ou quem não olhou, a partir dessa noite vai começar a olhar a história de Abraão por esse ângulo. Nós sabemos que Deus chama Abraão para um propósito grandioso, um propósito do céu. Deus queria, a partir da vida de Abraão, a partir da semente dele, formar uma nação pela qual viria Jesus Cristo, nosso Salvador. Então Deus chama Abraão, prepara uma terra que era próspera, escolhida por Deus, a Canaã, e dá uma ordem bem clara para Abraão: sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, sai da casa do teu pai e vai para o lugar que eu te mostrarei. Nós podemos ver aqui então 3 níveis de desapego que ele dá ordem para Abraão. Primeiro, sai da tua terra, da sua cultura, dos teus deuses,
casa do teu pai. Ou seja, Abraão precisava renunciar também à sua herança, renunciar ao que o pai dele tinha para ele, para receber o que Deus tinha. Então, esses níveis de renúncia, alguns são fáceis, outros não são. E aqui Abraão, então, ele já comete um pequeno erro, um primeiro erro. Pequeno não, foi grande. Ele traz o sobrinho junto, leva junto o sobrinho nessa empreitada, nesse propósito, mas lá na frente, no andar da promessa, no cumprimento da promessa, nós vamos ver que Ló e Abraão tiveram um problema financeiro. Eles prosperaram tanto que a terra não suportou a riqueza dos dois, então eles decidiram se separar. E Ló, sem a direção de Deus, porque ele não estava debaixo da mesma ordem que Abraão. Aqui eu quero abrir um parênteses para dizer: quantas vezes você já ouviu essa expressão que o convidado não convida? Nós podemos aplicar aqui. Deus deu uma ordem para Abraão, não para Ló. E quando Deus dá uma ordem, ele sustenta aquele que ele ordenou. E Abraão e Ló, sem essa ordem, sem estar debaixo da vontade de Deus, ele escolhe o lugar errado. Ele vai para lá, a cidade é destruída, ele acaba sozinho numa montanha com as duas filhas. As duas filhas cometem incesto com o pai, e dão origem a dois povos terríveis, os moabitas e os amonitas. Mais tarde nós vamos ver no decorrer da história do povo de Deus que esses inimigos aparecem em vários momentos em guerra contra o povo de Israel, contra o povo de Deus. Mas voltando aqui então para Abraão, ele pega Ló, a sua esposa, e ele começa a seguir o caminho. Ele não sabia para onde ia, mas Deus já tinha preparado um lugar. E ele chega neste lugar onde Deus mostrou para ele, levanta ali um altar, o Senhor aparece para ele, confirma o lugar, diz: olha aí, Abraão, olha, isso tudo vai ser teu, isso tudo eu vou entregar na tua semente. Aqui eu vou te estabelecer, aqui eu vou te abençoar, aqui eu vou abençoar quem te abençoar, e eu vou amaldiçoar quem te amaldiçoar. Eu serei contigo. Ele levanta aquele altar. Então ele começa a se movimentar por essa terra. A Bíblia diz que ele montou uma tenda ao oriente, ao sul, e ele começa a se movimentar por ali. Eu imagino o passado, a emoção da chegada, da viagem, as expectativas da viagem. E ele comete aqui um segundo erro. Ele olha para a terra. Isso acontece conosco. Ele tirou os olhos de Deus e da promessa, e ele olha para o natural, e ele vê fome na terra. Ele vê que a terra estava passando por um período de grande fome. Então ele comete um terceiro erro. Dessa vez ele não vai consultar o Senhor. Ele decide com sua esposa descer para o Egito. Chegando no Egito, eles cometem mais um erro. E esse, muitos deles resolvem mentir, que eles eram irmãos, para que Faraó não visse ela, os homens dessa terra do Egito não vissem ela linda como era, e matassem ele por causa dela. Eles resolveram mentir, os dois concordaram na mentira, e lá foram recebidos no Egito. E a Bíblia diz que os homens do Egito já fizeram propaganda de Sara, e essa propaganda chegou até o Faraó, e ele toma ela para a casa do Faraó. E Abraão fica ali circulando de cunhado de Sara. E como cunhado, ele tinha benefícios. Ele começou a enriquecer nesse lugar. E a Bíblia não diz quanto tempo eles ficaram ali. Só diz que um belo dia o Senhor começa a ferir o povo do Egito. E o Faraó fica sabendo que aquela mulher não era irmã de Abraão, ela era esposa. E não era uma mulher qualquer, era uma escolhida de Deus. Estava no propósito errado. Abraão ali estava prosperando, mas essa prosperidade dele nada tinha a ver com aquilo
tentativa de se consertar. Imagine vocês, ele via a mulher dele casada com outro homem. A Bíblia diz que ele tomou Sara para si, o faraó. Tomar no sentido literal, pegou ela para a mulher dele. E eles circulavam nesse reino. Eu imagino que como irmão dela, eles se encontravam pelo palácio. E os dois fingindo, mantendo a farsa numa boa. Até que chega o dia que Faraó descobre, chama Abraão e diz: o que foi que tu me fizeste? Agora você faz o seguinte: pega tudo que é teu e fora das minhas terras, fora do meu território. E ainda a Bíblia diz que deu ordem, Faraó deu ordem aos seus homens para que acompanhasse o Faraó, para que acompanhasse Abraão e tudo que era dele, até os limites do território ali, para ter certeza que ele tinha ido embora com tudo. Mas aqui, Abraão então comete mais um erro. Ele trouxe junto, no pacote lá do Egito, com todas as riquezas, um escravo, que mais tarde, vocês vão ver na história, teve um filho com ele. E até hoje, os filhos da escrava matam os filhos de Sara. Nós temos visto nos últimos tempos, toda aquela guerra que tem ali em Israel, toda aquela faixa de Gaza, vocês devem ter ouvido já notícias de lá, são descendentes. No meio desse povo estão os descendentes de Sara, os descendentes de Agar e os descendentes de Ló, no meio desse povo, que até hoje estão em guerra. Mas isso é um assunto para outro dia. Então Abraão pega tudo que é dele, sai de lá e ele volta. A Bíblia diz que ele volta para o lugar aonde ele chegou de viagem, aonde ele tinha ali levantado um altar. E ele levanta o altar outra vez e Deus então aparece para ele novamente, depois de tudo isso aí que Abraão tinha feito. E Deus confirma a promessa. Diz: Abraão, essa terra vai ser tua, eu sou contigo, eu sou o teu galardão, eu sou o Deus que te cuida, que te guarda, e eu vou fazer de você uma grande nação. E o que eu quero chamar a atenção aqui dos irmãos, que é o que me chama a atenção, os planos de Deus, eles nunca vão ser frustrados. O plano de Deus estava em pé. Pessoas seriam alcançadas pelo propósito de Deus na vida de Abraão. Nós somos alcançados por Deus, abençoados, recebemos um Salvador pela vida de Abraão, mas ele não foi livrado das consequências. Então a Bíblia diz que Abraão caiu no sono profundo e densas trevas vieram sobre ele. Deus aparece para ele e fala assim: a tua descendência vai peregrinar e ser escravo numa terra estranha por 400 anos. Estava ali a sentença para esses erros todos, essas atitudes todas que Abraão cometeu. Aparentemente uma mentirinha só para se proteger. Essa mentirinha dele ia livrar ele da morte, mas levou o povo, a descendência dele, a uma escravidão de 400 anos. Então o Senhor diz para ele: você vai morrer em paz, vai ser enterrado farto de dias, mas o teu povo vai ser escravo por 400 anos, e a quarta geração eu vou fazer sair dessa escravidão e vou tratar com o povo que escravizou. Mas é necessário primeiro que se cumpra a medida da iniquidade dos amorreus, que era o povo que ocupava Canaã quando o povo de Deus foi liberto do Egito. Então agora nós temos um povo, uma nação escrava numa terra estranha. Aos olhos deles, eles estavam esquecidos por Deus, eles estavam sob uma dura escravidão. Todas as maneiras como esse governo podia judiar, na tentativa de enfraquecer esse povo, eles colocaram duras penas sobre esse povo, e eles estavam debaixo de um decreto de morte pelos seus filhos. Essa era a situação que se encontrava esse povo no Egito. Mas no céu já tinha um plano. Deus estava preparando um libertador.
que Deus ia levantar do meio deles esse libertador. Então, o que é que o inimigo faz para tentar parar os planos de Deus para libertar esse povo? Matar toda criança que nascesse. Mas ali, no meio desse povo, se levanta uma mulher. Vocês conhecem a história de Joquebede, uma mulher alinhada com a vontade de Deus, disposta a correr o risco até de ser destruída a família dela. Mas ela dá a luz a Moisés. Vocês conhecem a história, que mais tarde viria a ser um libertador. Nós podemos ver em outro momento da história, quando Jesus estava para nascer, espalhou-se a notícia que estava nascendo um rei. E o rei daquela época, Herodes, ele se perturbou e queria matar esse rei que estava para nascer, pensando ele que o reino que ele ia estabelecer ia combater com o reino natural dele. O inimigo, o povo, não conhecia as coisas espirituais, eles só conheciam as coisas naturais. E então ele tenta persuadir aos reis que iam visitar Jesus a indicar o lugar onde esse rei tinha nascido, mas ele não conseguiu persuadir. Então, como ele viu que foi enganado, não conseguiu achar a criança, ele dá um outro decreto de morte. Mata todas as crianças que nasceram naquela época até os 2 anos de idade. E ali estava mais um decreto de morte para crianças. Irmãos, quando Jesus veio estabelecer o reino dele, o povo achava que era um reino natural, igual os muitos que estavam aqui. Mas Jesus veio estabelecer aqui um reino espiritual. E quando nós ouvimos falar que o Velho Testamento é uma sombra do Novo Testamento, significa que naquela época, antes de Jesus, antes desse reino espiritual ser implantado, as coisas aconteciam literalmente. O castigo era literal, a escravidão era literal, Egito era literal, o sofrimento era literal, era na pele, a morte era literal. Depois do reino espiritual, o Egito então passa a ser um lugar de escravidão espiritual. Eu não preciso estar lá no Egito geográfico, físico, para estar presa. Eu posso estar presa no Egito espiritual. Eu posso sofrer uma morte espiritual e continuar andando. Então nós temos que entender que Jesus veio estabelecer um reino espiritual. E nós, aqui agora, nesse momento, nós já podemos entrar nesse reino. E agora eu quero, depois de passar esse contexto em que eles pararam nesse tempo de escravidão, e aplicar essa palavra agora para os dias de hoje. Assim como aquele povo que estava preso no Egito, debaixo de escravidão, que representava a igreja, o povo de Deus, eles iam passar por um grande processo, uma transição de cultura, de localização geográfica, de costumes, de fé. E Deus começa a preparar esse povo para essa grande transição, primeiro, fortalecendo esse povo em quantidade e em força física mesmo, porque quanto mais o faraó tentava oprimir eles, mais forte eles ficavam. Quanto mais eles tentavam impedir que eles se multiplicassem, maior ficava esse povo, porque eles iam precisar passar por um processo difícil. Você sabe o que é um homem liderando uma nação de 2 milhões de pessoas para sair de uma terra de escravidão? Eles precisavam de força. E agora, nos nossos dias, nós estamos debaixo de uma promessa. Nós vamos passar do natural, dessa terra, dessa vida, para Canaã espiritual. Deus sabe e o inimigo também sabe.
espiritual, para um lugar santo, para um lugar eterno. E eu vejo aqui que mudou o cenário, mudou os personagens, mas o propósito ainda é o mesmo. Deus querendo tratar com o povo dele e o diabo querendo destruir. Deus querendo salvar o povo e o diabo querendo destruir. E agora nós não vemos mais um decreto assim aberto de morte de criança. Nos nossos dias o que nós vemos é um estímulo para que nós matemos os nossos filhos. Nesse período em que Joquebede se levanta nesse lugar, uma mulher alinhada com os propósitos de Deus, as mulheres tinham como muita bênção receber o Filho de Deus. A mulher que não gerava filhos, ela se sentia desprezada, amaldiçoada. E eu não sei em que momento da história que nós começamos a associar filhos com dificuldade, com arruinamento, com coisa ruim. Não são todos, há as suas exceções, mas eu mesmo já vi dentro da igreja alguém se levantar e dizer para uma irmã: o senhor está abrindo a tua madre, e ela Deus está repreendido. Eu já vi isso dentro da igreja. Irmã, mas então está fazendo uma apologia e ia saber se encher de filho e passar dificuldade. Queridos, gente, o casal não faz filho, eles fazem o ato. Quem dá o filho é Deus, não é a nossa vontade. Tanto nós temos essa confirmação que Raquel olhou os filhos da irmã dela, se sente desprezada, desesperada, se agarra no marido e diz: dá-me filho, senão eu morro. E ele olha para ela e diz, se acende a ira dele, diz: você está louca? Não, porque naquela época, né, o marido chamava a mulher de louca era a maior expressão de xingamento, né? Mas um dia é só doida, só louca, só demoniada, que a gente não vai aceitando. Mas naquela época, eu imagino que ele chamou ela de louca. Diz: por acaso estou eu no lugar de Deus, que fechou a tua madre para te dar filhos? Não é nós que decidimos se aquele ou aquele ato vai gerar um filho, é Deus. E os filhos que Deus dá estão associados a presentes do Senhor, a bênçãos do Senhor. O Salmo 127:3 diz: os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Filhos são heranças. Em nenhum texto da Bíblia está associado que Deus enviou um filho para castigar alguém. Muito pelo contrário. A falta de filhos poderia configurar como um castigo. Mas em um dado momento nós começamos a odiar a ideia de ter filhos, a recusar, rejeitar, a querer mais filhos. Enquanto isso, as iníquas, as mulheres do mundo, os homossexuais, eles querem filhos para fortalecer a família, para ensinar eles os seus costumes, os seus hábitos, a sua fé. E enquanto isso, nós, o povo de Deus, nos vamos enfraquecendo. Sem contar que a Bíblia diz que os discípulos perguntam para Jesus acerca do fim do tempo, do dia que ele voltaria. Quando é que vai acontecer isso, Jesus? Ele diz: olha, nem eu não sei, nem meu pai não sabe, só meu pai sabe que está no céu, mas vai haver sinais. E esse evangelho será pregado a toda a terra, e então virá o fim. Há uma promessa de que Jesus vai voltar, mas há uma ação da igreja para que isso aconteça, e é pregado o evangelho. E muitas vezes, ao invés de pregar o evangelho, o que nós estamos fazendo? Matando filhos. Aleluia. Talvez aquele que
até físicas, do que a que fica com a criança. O mundo, o inimigo, tenta nos convencer que uma semana, 2 semanas ainda não é um ser, é só uma substância. A Bíblia diz em Jeremias que antes que ele nascesse, o Senhor já o conhecia. Aleluia. Antes de nós estarmos no ventre de nossa mãe, nós já somos alguém em Deus. Aleluia. E a coisa tomou um rumo tão exagerado, mas tão exagerado, que levou a humanidade a usurpar de Deus uma prerrogativa que é exclusiva dele, determinar sobre a vida e a morte. E nós tomamos para nós. É fruto de um adultério, para não haver escândalo, mata quem? O adúltero? Não, mata a criança. É fruto de um abuso, mata o abusador? Não, mata a criança. Não planejou direito a família, as finanças. Faz o que? Esse filho veio? Mata. Porque 3 meses, 2 meses, primeira semana, não tem problema. E o sangue derramado não vai ficar assim. Eu tenho um dado, quando eu fui estudar, eu fiquei estarrecida. Até as instituições como a OMS, que é uma instituição que apoia o aborto, ficaram preocupados com os dados. Você sabe quantas mulheres no Brasil cometem aborto todos os anos? 800 mil mulheres por ano. Isso é uma montanha de feto, isso é um rio de sangue inocente derramado. No mundo são 55 milhões de mulheres que abortam todos os anos. E nós estamos sendo estimulados. A preocupação deles é o seguinte: nós temos que legalizar o aborto, porque essas mulheres têm procurado clínicas clandestinas. É um discurso para que a mulher se sinta à vontade de matar. Esse sangue que está sendo derramado na nossa nação, ele clama por justiça diante de Deus. Eu não só li sobre isso, eu vivi isso dentro da minha casa. Na minha casa, a maioria dos irmãos aqui já conhece o meu testemunho, apesar de eu já deve ter ouvido umas 300 vezes. A minha mãe era jovem, ela tinha 17 anos, meu pai era um senhor, ele tinha 50 anos. E ela não casou com ele por amor, ela casou com ele para fugir de uma situação que ela não gostava na família dela, que era a quantidade de filhos e a pobreza. A ponto dela ter ofendido e lançado uma palavra de maldição sobre a vida da minha avó. E o Bezalel rico, eu falo, mas ela falou: mãe, você não é assim, você não tem filho, você tem nada, parece gato. Então ela vê no meu pai uma possibilidade de fugir dessa situação. Só que ela casou, passou o segundo ano, no segundo ano de casamento, ela teve 2 filhos num ano só. Um filho tem 11 meses de diferença, o filho mais velho da segunda tem 11 meses de diferença. E depois de 2 em 2 anos, até que ela teve 8 filhos e ficou muito pobre. Ou seja, aquilo que ela falou da minha avó, que era casada, o marido dela, mais ou menos da mesma idade, ela agora estava vivendo com um homem mais velho do que o pai dela. 8 filhos e muito pobre. Então ela começou a ver no aborto uma solução para impedir que a coisa se agravasse. E essa prática não parou na mãe, ela seguiu os dias. Até o dia que eu conheci Jesus. E a gente pensa que você conheceu Jesus, tudo foi perdoado, tudo caiu no mar do esquecimento. Até que uma noite eu tenho um sonho. Eu estava no primeiro amor, apaixonada por Jesus. É tão bom esse primeiro amor. E eu tinha ali na noite as minhas experiências com o Espírito Santo. Mas teve uma noite que eu me deparei com uma voz, uma presença. Eu não vi imagem de nada, só com uma voz. E essa voz dizia para mim: na tua vida aconteceu uma grande mudança, uma grande transformação, uma divisão. Não tem mais volta.
você tem 2 palavras. Disse isso para mim. E eu me via repartindo bem. Essa voz disse para mim: olha para trás, os teus filhos estão cheios de sangue e morte. Menina, me deu eu dei um salto do campo. Era de madrugadinha, era de sábado para domingo, e no culto, teria culto no domingo. Então amanheceu o dia, esperei amanhecer o dia, liguei para a minha pastora e disse: olha, eu tive um sonho assim, fiquei muito nervosa, fiquei muito atordoada com esse sonho. Ela disse: hoje tem culto, se chega mais um pouco mais cedo, nós vamos conversar. Chegando lá, eu disse: olha, eu andei escutando alguma coisa sobre que o ventre da mulher, ao ter feito um aborto, ele se torna um túmulo, porque aqui é um lugar que gera vida. E ela disse: isso não é verdade. Você aceitou Jesus, todos os teus pecados caíram no mar do esquecimento, nós vamos fazer uma oração e fique em paz. Só que a paz não veio. Eu desenvolvi um medo obsessivo de perder os meus filhos, os que eu tenho. Eu entrava em pânico, ver meu filho subir em cima da moto dele para sair. Eu atrasei o que eu pude, amedrontando eles para que eles não tivessem moto, porque eles não tivessem carro, porque eu passava mal só de olhar. Eu tinha muito medo que acontecesse uma coisa com eles, mas eu não conseguia sentir nada para aqueles que eu matei. E a vida foi se seguindo assim, aquele medo. Eu clamava: Senhor, por que esse medo? Tira de mim esse medo. Os meus filhos estavam irritados. Mãe, o que a mãe está fazendo? Não confia em nós? Até parece que nós somos irresponsáveis. E os filhos muito responsáveis. Mas eu entrava em pânico de ver. O meu medo era que eles morressem por reivindicação disso que eu tinha feito. Só que a morte física, ela é o último estágio. A minha mãe, quando ela cometeu a primeira vez, ela liberou sobre a nossa casa um espírito de morte. E você começa a viver os efeitos dessa morte, nas finanças, nos projetos. São bons, são maravilhosos, aquela empolgação, agora vai, quando vem, tudo perdeu a graça, tudo morreu. Você chega no lugar, né? Com a minha família era assim, a minha mãe não tinha parado. Ela foi que pagou o maior preço. Ela sofreu muito, é com muito respeito que eu falo sobre ela agora, que eu toco no nome dela, porque hoje ela é uma mulher convertida. Mas ela pagou um preço muito alto e nós pagamos junto. Não chegava no lugar porque ela não se sentia bem nos lugares, ela queria estar toda hora mudando de lugar. Nós chegávamos no lugar, tinha jardim, tinha lavoura, tinha tudo, de repente entrava uma morte, morria do nada. As sementes na lavoura morriam do nada. Entra na vida da pessoa um espírito de morte, morre a alegria, ela fica uma pessoa sem sentimentos. Às vezes eu me questionava: meu Deus do céu, parece que nada toca o coração da mãe, porque nós tínhamos discussões horríveis e não jogava na cara dela dizendo: nós não pedimos para nascer. E nada parece que tocava o coração da mãe. Uma pessoa sem sentimento. A primeira pessoa que morre na prática do aborto é a que pratica o aborto. E para encerrar agora, passado o tempo, eu já estava casada com ele, já estávamos trabalhando nesse assunto de libertação, procurando maior conhecimento, e chega um dia, minha irmã Márcia, nós somos 5 mulheres e 3 homens. Dessas 5, todos cometeram aborto. E ela chega lá em casa e disse: Gê, eu não aguento mais mentir que eu não estou depressiva, nada certo para mim. Ela estava num casamento, o casamento que ela sonhou, a pessoa que ela amava, mas ela estava tão mal que ele tentou matar ela. Veio polícia e tudo. Ela disse: eu estou uma menina inteligente, uma menina disciplinada, bonita, e estava sem emprego, com a vida arruinada. Vamos fazer um trabalho, eu preciso de ajuda, eu sei que você pode me ajudar. Então nós estávamos ali para fazer um trabalho de libertação com outras pessoas que já tinham pedido, e fizemos um trabalho. Isso foi no dia 12 de fevereiro de 2023.
esse entendimento do que os nossos atos, eles não se apagam do nada. Esse sangue todo derramado, ele não vai ficar impune. E ela veio no outro dia e ela disse: Gê, eu me lembrei, devia ter contado na frente do povo, mas eu vim aqui, sentamos ao redor da mesa. E ela disse que num determinado momento da nossa vida, eu não me lembro disso, o inimigo fez com que eu esquecesse. A minha mãe reuniu os filhos, ela estava grávida do 8º filha. E disse: eu preciso da ajuda de vocês. Quem pode me ajudar? Eu preciso fazer um aborto. E os filhos ali ajudaram o que podiam, todos, a maioria já trabalhava. E eu não sei que procedimento que minha mãe fez, se foi um remédio que ela tomou, se foi de alguma praticante desse negócio que ela foi. Eu sei que ela foi pro banheiro e ela foi tomar banho e veio muito sangue, mas tanto sangue assim que desfilou até nas paredes. E tá pronto, resolvido o negócio. Acabou a gravidez, acabou o problema, vamos seguir com os que tem, e assim, ficou feliz. Vamos seguir em frente. Só que foi passando o tempo, a barriga crescendo, as regras de mulher não vinham, e ela foi fazer o exame e continuava grávida. Para a glória de Deus, esse bebê não foi morto. Então, ela lembrou dessa história, e foi nesse momento que meu coração começou a se quebrantar. A Bíblia diz que o arrependimento é um presente do Espírito Santo para nós. Confessar os nossos pecados é necessário, sim, mas tem coisas que você tem que se arrepender, você tem que chorar, você tem que entender o que foi que você fez. Por que é que as coisas depois não andam? Por que essa tristeza? Por que essa depressão? E foi então que comecei a chorar e disse: Senhor, nós todas fizemos o que é mal diante dos teus olhos, ela não. Ela foi uma vítima dos nossos atos. Porque ela está pagando? Ela é depressiva, com síndrome de borderline, com tudo que é doença terrível que tinha, casada há 15 anos, não tinha filhos, nem podia ter, com muitos problemas de saúde, uma menina jovem, bonita, amorosa, mas cheia de problema. Então, choramos, apresentamos para Deus, confessamos as nossas transgressões, as nossas iniquidades, e o Senhor teve misericórdia dela. Agora, dia 9 de abril, vai fazer um aninho a filhinha dela. Glória a Deus. Então, meus irmãos, o aborto é a maior causa de depressão, e também é o 5º motivo de morte de mulheres. O aborto tem matado mais gente no mundo do que o câncer e a AIDS. E esse sangue que é derramado de maneira terrível, ele clama por alguém que se coloque na brecha. Depois não adianta, gente, é com tristeza que eu digo isso, não adianta instituir o dia do abraço para aplacar a fúria do inimigo trazendo depressão. Não adianta colocar um lacinho amarelo nas nossas redes sociais em memória de um suicida que foi vítima disso também, e achar que isso vai resolver o problema, porque não vai resolver. Nós vivemos hoje numa terra, numa nação que mata milhares de bebês todos os anos, e nós precisamos nos colocar na brecha em intercessão por esse sangue derramado, para que essa prática venha a ser repreendida, porque eles estão facilitando. Vocês conhecem a senadora agora, que é a... Como é a senadora? Do pé de Goiânia? A Damares. Ela tem enfrentado uma luta terrível. Ela tem travado, e muitas vezes eu vejo essa mulher sozinha lutando. E um juiz, ele assinou, deliberou um decreto, uma ordem lá, que toda mulher que chegar no posto de saúde e afirmar, dizer que ela foi violentada e ela quiser tirar a criança, ela pode tirar. Não precisa de BO, não precisa de boletim, não
notícia de nada, nem de denúncia, é a palavra dela, e em qualquer momento da gestação. Ela lendo aquilo, ela se apavorou, ela disse: meu Deus, isso daqui tem falha, porque se foi fruto de um abuso, o abusador vai ficar impune. E levou isso adiante e conseguiu para que ele revogasse essa ordem. Mas ela foi tão atacada, chamaram ela de fanatismo religioso, fanatismo religioso, nada mais, impediu o bem para as mulheres. E um desembargador pegou o documento e permitiu, assinou para que toda mulher que chegar no hospital dizer que ela foi violentada, ela pode tirar. A mensagem do Senhor para nós hoje é essa. Queridos, se nós temos uma informação dessa, que 800 mil crianças morrem no ano dentro da nossa nação, e nós não sentimos nada, permanecemos indiferentes a isso, é porque nós também já perdemos a nossa humanidade. Deus não precisa de muitos, Ele precisa de um, como lá no Egito, para libertar uma nação inteira. Bastou uma mulher posicionada para correr o risco. E nós precisamos hoje nos posicionar pela nossa casa, pela congregação, pela nossa cidade, que nós não vimos aí, não é divulgado abertamente, mas todos os dias alguém tenta se matar. 38 pessoas cometem suicídio por hora no Brasil. Esse é o resultado da matança. E eu gostaria de convidar você a se colocar de pé, a Giovana para cantar um louvor. E se você precisa confessar algo que você fez, talvez não foi tirar uma criança, às vezes foi tocar em algo que não podia, em alguém que não podia. Talvez uma mentira como essa que Abraão contou, que precisa ser confessada, procura o seu líder e confesse, porque a vida não vai andar enquanto essas coisas não são resolvidas. E enquanto eu estou aqui falando do meu testemunho, me expondo, Deus está me curando. Aleluia. E Deus está nesse ato purificando as minhas raízes. Os meus filhos, os meus netos, os meus bisnetos não vão carregar a maldição que os meus antepassados carregaram. Eles serão servos do Senhor. Se você hoje quer se colocar pela tua casa, pela tua vida, por essa cidade, por essa igreja, para que Deus não venha deixar os efeitos da morte que está aí chegar até a nossa casa, chegar até a congregação. E o primeiro sintoma de morte espiritual é insensibilidade. Nada mais toca aquela pessoa. Pode tocar um hino, pode chorar, pode clamar, pode contar testemunho, nada mais toca a pessoa. Ela está morta. Ela está sob um efeito de morte. E só o sangue de Jesus pode trazer vida de novo. Amém. Quem quiser vir para frente. Glória a Deus. Glória a Deus. Comece a falar com o Senhor agora. Comece a falar com o Senhor agora. Se houve algo que você cometeu e